Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, graças nós te damos, ó Deus, pela tua bondade, pelo teu amor manifestado em Jesus Cristo. Te louvamos pela tua igreja, pelos nossos irmãos, os nossos conhecidos, nossos amigos. Te louvamos, ó Deus, pela tua igreja, Senhor, em todo lugar. Onde estão os teus servos, Pai, trabalhando, testificando, falando do teu profundo amor. Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, ajuda e guarda a tua igreja, opera em cada vida, Senhor. Nos dá graça, Senhor, para edificar. Ó Deus, nos dá graça, Senhor, para fazer a tua obra, edificando vidas com a palavra santa. Deus Todo-Poderoso e fiel, Senhor do céu e da terra, guarda os nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. E nesta nossa atividade, nós estamos no ano 33, com desejo de continuar da mesma forma que iniciamos, pregando a palavra, ensinando a palavra, levando a palavra da fé para que as pessoas aceitem a Cristo, aceitem o Senhor em suas vidas, em seus corações, recebam a graça salvadora, o perdão e sejam felizes andando com Deus. É maravilhoso conhecer a palavra de Deus, buscar na palavra de Deus o que é necessário à nossa vida, a fortaleza para o nosso coração, a decisão para andar diante do Senhor e diante das pessoas, algo grandioso. Hoje a nossa leitura é Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 12. Uma leitura que eu já fiz inúmeras vezes neste mais de meio século de pregação e ensino. Já li inúmeras vezes, já preguei inúmeras vezes e sempre, sempre, sempre com muita alegria. Porque é a palavra de Deus. Não tem prazo estabelecido para sua validade, enquanto a igreja estiver na terra. Então, vamos ler a palavra, vamos orar, vamos proclamar e não nos cansarmos. Lê hoje, lê amanhã, lê todo o tempo. Eu comecei, era um adolescente, e estou agora de novo na adolescência dos velhos. Dizem que tem essa história. Mas louvo ao meu Deus, porque acredito profundamente e piamente no que Deus revelou. Enquanto a igreja estiver nesta terra, neste mundo, ela vai ter a mesma necessidade, a mesma graça, a mesma autoridade. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 12. Uma leitura que enriquece o nosso coração e robustece a nossa fé. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E, havendo-o prendido, encerrou na prisão e, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa.
Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E, quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas, e ele assim fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi para a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus amados irmãos, foi sempre assim. A Igreja de Jesus sempre recorreu a este recurso poderoso, a oração. Na paz, na alegria, na missão, o recurso é a oração. Na perturbação, na perseguição, na doença, na morte, o recurso é a oração. Então, algo grandioso que Deus revela através da sua palavra. Bendito Deus, Pai Santo, Pai bondoso, Senhor da glória, nós lemos a tua palavra, pedimos a tua graça, continua operando, Senhor. Opera a salvação, revela a salvação àqueles que não conhecem ainda o Senhor Jesus como seu Salvador. Repreende todo mal, toda maldade espiritual neste reino de perversidade e mentira. Tira, Senhor, tudo que atrapalha a tua igreja, dá graça aos teus servos e dá, meu Senhor, a tua proteção, a tua igreja da cidade e do campo. Teus fiel, ouve a nossa petição, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Meus amados irmãos, a Igreja de Jesus Cristo sofreu muito no começo, está sofrendo agora e vai sofrer muito até consumar a sua história. É uma história de sofrimento, uma história de glória. Uma história de provações e uma história de aprovação. É algo grandioso. Quando o Senhor Jesus começou seu ministério, após ser batizado pelo João, a igreja começou a tomar forma sem ninguém saber o que era. Porque João soube, principalmente quando estava preso, João soube que Jesus estava tendo mais sucesso do que ele. A multidão que seguia Jesus era maior. Ele batizava muito, batizava mais. Então, embora o texto também assevera, mesmo não sendo ele que batizava, mas tinha mais batismos nos dias de Jesus, no princípio da missão de Jesus, teve mais batismos do que, digamos, em todo o ministério de João. O ministério de João, nós não sabemos quanto tempo durou, mas o ministério de João era para durar realmente pouco tempo. Quem sabe 1 ano e meio, 2 anos máximo.
Porque João, a função dele, a missão dele era ser o arauto do Filho de Deus. Ele seria o apresentador, o introdutor, ele introduziria o Cristo de Deus na sociedade. Ele viria antes chamando a atenção, como de fato veio, por isso é que ele dizia que era a voz que clamava no deserto. E quando alguém procurava saber dele, tudo, ele disse: eu não sou o Cristo, não sou, mas eu vim preparar o caminho. E foi isto, era a profecia, estava ali preparando o caminho. E na missão de Jesus, a igreja, sem ninguém saber que era a igreja, o que era a igreja, o que seria a igreja foi tomando forma. Jesus chamou a atenção dos judeus prosélitos, judeus e prosélitos, judeus da diáspora, aqueles que viviam fora de Israel, e pessoas que vinham para Jerusalém com esses judeus, porque tinham aceitado a fé, tinham se tornado realmente adoradores do Deus Criador do céu e da terra, apresentado nas Escrituras como o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão. Então, era compreensível que a missão de João terminasse, a missão de Jesus começasse, mesmo que o Senhor Jesus não falou de imediato em fundar a igreja e, de fato, ele não fez. Ele simplesmente edificou com a palavra da verdade, a palavra da vida. E ele afirmou que os seus discípulos seriam perseguidos. Ele diz: vai chegar um tempo que vai ser tão terrível que quem matar um de vocês vai julgar estar prestando um serviço a Deus. E isto também já aconteceu. Quando os perversos da religião do Ocidente, chamada de Igreja Católica Apostólica Romana, quando os perversos, aquele magote, bando de malignos, tudo muito chorosos, tudo vestido de preto, eles criaram a maldição chamada Santa Inquisição. E esta maldição tinha por finalidade perseguir quem discordava deles, independente, indiferente de ser cristão ou católico ou não ser nada. Independente de ser protestante, de ser agnóstico, de ser de qualquer seita ou sem seita nenhuma. Discordou da Santa Madre Igreja, entrava no pau. Eles matavam. E não matava assim, chegando, dando uma espadada, cortando o pescoço, não. Torturava, arrancava os dentes, arrancava os olhos, arrancava a língua, arrancava os membros, abriam em pedaços, desmembravam as pessoas. Só sabe-se entrar no Google. Hoje não precisa. Antigamente é mentira, é coisa dos crentes, é acusação. Entra no Google e pergunta, veja o que foi a Santa Inquisição, o que foi feito, o que o diabo fez no coração de Fernando e Isabel, os reis católicos, e em Portugal, e em tudo que era lugar. Onde a igreja tinha domínio, o diabo estava agindo, matando pessoas. Isto começou com Herodes. Começou com Herodes. Herodes era um nabateu. O Herodes era, na verdade, um sujeito lá, onde hoje é a Jordânia. Ele era descendente de Esaú com alguma prostituta. O rei Herodes, não era judeu. Ele era edomita, edomeu, nabateu, era de lá. Eu costumo dizer que filho de prostituta não tem linhagem. E eles não tinham linhagem. Era simplesmente um político que fez a jogada. E ele começou a perseguir a igreja, perseguir os judeus, perseguir os cristãos, porque ele tinha horror a qualquer judeu, a qualquer cristão. E a igreja foi o quê? Organizada pelo patrão do Herodes, um imperador. Não foi em seguida, não, naquele momento.
Mas a igreja foi fundada por eles e seguiu o padrão deles. E o que o Herodes quis fazer e fez, porque matou muita gente, a primeira vítima dele na igreja foi o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, apóstolo de Jesus. E ele queria matar o Pedro. Prendeu o Pedro, entregou a 16 soldados. Vocês, destacamento continuado. Todo mundo aí, a função é guardar esse cara até o dia que eu queira, para matar ele. 4 quaternos. 4 vezes 4. 4 quaternos de soldados. 4 destacamentos de 4 indivíduos. E ele estava querendo apresentar o Pedro, agradar os judeus, inimigos da igreja, depois da Páscoa dos judeus. E o Pedro estava lá, desesperado, roendo as unhas, não, estava dormindo. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo de número 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eram 16 homens se revezando para o Pedro não ficar só um instante, que era uma prisão recomendada pelo governador, pelo presidente, pelo rei local, o fantoche de Roma, o Herodes. Aí o Pedro estava dormindo. O versículo 7 diz que o anjo do Senhor entrou ali, resplandeceu a luz no cárcere, e o anjo tocou em Pedro e diz, levanta depressa. E ele, quando se moveu, já foi se livrando das algemas, das cadeias. Que as cadeias não era algemazinha como hoje. Era realmente uma corrente pesada com uma cadeia mesmo, um negócio que prendia, e só quem abria aquilo ali era a pessoa encarregada. Mas a primeira provisão do anjo de Deus foi livrar ele das correntes, das cadeias. Caíram as cadeias, caíram das mãos. As cadeias eram uma corrente só, mas eram 2 cadeias, uma num braço e outra na outra. E ele saiu seguindo o anjo. O anjo disse para ele, segue-me. Se veste. Ele se vestiu. Calça as sandálias, amarra, ata. Ele amarrou. Vem comigo. E ele foi. Passaram a primeira e na segunda guarda, não viram eles. Passaram tranquilo por meio dos soldados. Chegaram na porta de ferro que dá para a cidade, e a porta, do mesmo jeito que as cadeias caíram das mãos de Pedro, a porta se abriu por conta própria. E eles saíram. Andaram uma rua, um quarteirão. E o anjo desapareceu. O anjo se separou dele. E o Pedro caiu em si. Eu pensava que era uma visão, eu estou no meio da rua. Ele conhecia o local. E ele foi para a casa da mãe de João Marcos. Ele foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Ali tinha uma igreja reunida. Eu me lembro, eu fiz um curso num determinado local, e
Lá eles não tinham templo, era um salão alugado em cima de uma loja. E é muito organizado, muito bonito. E tinha lá, aqui se reúne uma igreja de Cristo. Era um saguão, era um lugar bonito. Existia uma casa chamada Casa Mundo Luz. Vender, acho que eram móveis. E ali, a identidade do local era: aqui se reúne uma igreja de Cristo. Na casa de Maria, mãe de João Marcos, se reunia uma igreja de Cristo. Se reunia um grupo de pessoas para adorar, para cultuar, para buscar a presença de Deus. E o Pedro foi para lá. O Pedro foi para lá. Ele se viu no meio da rua, descobriu, entendeu que tinha sido um livramento. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo estava esperando. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Meus queridos irmãos, o nosso Deus não mudou. É uma das maravilhas da revelação. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está livrando alguém? Está. Ele está livrando, sim. Alguém que entrar na cadeia fazendo miséria, será que ele vai livrar? Vai nada. Vai não. Alguém que foi injustiçado, preso, ele pode fazer isto. E em todos os casos ele vai fazer a mesma coisa? Também não. No caso do Tiago, ele não fez. Ele só faz o que ele tem propósito. O Tiago possivelmente não suportasse tanto sofrimento. Talvez fosse um homem como eu, ou como outros, que não peita, não parte para cima. O Pedro tinha mais fibra. O Pedro tinha mais fibra. O João tinha muito mais fibra. É tanto que o João ainda ficou bem uns 20 anos depois da morte de Pedro. João, não se tem notícia da morte de João, mas deve ter sido morte natural, muito velho, 90 e tantos anos, ou 100 anos. Pois é, mas o Pedro teve essa experiência. O Tiago foi preso e não teve essa experiência, foi executado. O Estevão foi preso e foi executado, não da mesma forma que o Tiago, não foi a autoridade romana que matou. A autoridade romana autorizou e os judeus o apedrejaram. O nosso Deus não faz nada sem propósito. O que o Senhor faz é com propósito. A salvação é um propósito divino de resgatar pessoas. E os que serão usados nesta missão, dependendo do propósito divino, vão ser salvos da morte provocada pelo inimigo, salvos do fogo, do afogamento, da serpente. Os que Deus tem propósito, vai acontecer. Pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo. E se beber veneno, ainda não morre. A não ser que queira. Porque aí Deus não entra. Deus não entra se o sujeito quiser fazer o mal a si mesmo.
Mas se alguém quiser fazer o mal a ele, servir o veneno, vai ficar louco, porque vai... Será que eu tinha derramado? Será que fui eu que bebi? Ele ia ficar doido. Porque o nosso Deus não muda, não mudou, é o mesmo. E Ele continua livrando, salvando, operando. Que Deus nos ajude, nos guarde, nos dê mais e mais da sua graça para servir, para continuar. Vamos orar, fazer a nossa oração intercessória pela igreja. Aqui está o memorial da oração. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu amor profundo. Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, amado da minha alma, opera em minha vida, em nossas vidas, em nossos corações, em tua igreja. Guarda todos os meus irmãos, sustenta cada um com a tua mão poderosa. Abençoa os teus ministros, abençoa toda a tua igreja, na cidade e no campo, as denominações da tua igreja, meus irmãos de outros ministérios. Pai querido, ajuda, sustenta, dá graça a cada um. Querido Senhor, ouve a nossa petição. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.